Olá, turma. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos também iniciar a nossa aula de número 10, ok? E essa aula de número 10, nós vamos fazer aqui um fechamento sobre tudo que vimos até agora, desde a nossa aula de número 1 até a nossa aula de número 9, ok? Então nós vamos fazer um breve fechamento, né, dessa primeira parte da nossa formação. É uma formação de prática baseada em evidências, onde nós vamos ainda ter uma formação um pouquinho longa, né? Então nós vamos ter ainda alguns outros tópicos importantes a serem explorados. Eu vou explicar, né, no final desta apresentação. E hoje é interessante a gente fazer um breve fechamento, ok? Porque nós vamos fazer uma pequena interrupção nas nossas aulas periódicas. E nós vamos retornar no segundo semestre, no início de agosto, na primeira semana de agosto. Nós vamos voltar com novas aulas e em um novo tópico, né, um pouco mais complexo, e vou explicar para vocês o porquê que é importante a gente fazer essa pausa. Tá joia? Bom, então nosso objetivo aqui é fazer um breve resumo dessa primeira parte de tudo que vimos até aqui, para você que está acompanhando regularmente essas aulas. Então, nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre os pontos principais dessa primeira parte da formação, ok? A pergunta que nos norteia aqui é como estamos até aqui, né? Ah, como está o nosso conhecimento e a nossa prática, né, de pesquisa em base de dados, principalmente, né? O que consegui aprender, o que eu ainda preciso melhorar, como que eu preciso fazer para evoluir um pouco mais. Joia? Então vamos tocar um pouquinho nesses tópicos aí. Muito bem. Alguns pontos principais do que nós vimos nessas apresentações da nossa aula 1 até a nossa aula 9. Primeiro, sobre a proposta desta formação. Para quem se destina a esta formação? Veja, esta formação em prática baseada em evidências, especificamente essa aqui no meu canal, ela é destinada especificamente aos meus alunos, ok? Então, eu apresento algumas problemáticas em sala de aula e destino esse conteúdo do canal como material complementar para que os alunos possam aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. E claro, com estratégias, né? Então, eu vou explicando as estratégias de pesquisa, de busca de artigos, apresentando as bases de dados, para que eles possam aprofundar um pouco mais em alguns tópicos que eu discuto em sala de aula com eles. Então, esse é um projeto dedicado a eles, inicialmente. É claro, disponibilizando este material no YouTube, ele se abre a quem também precisar, ok? Então, todos de fora também das minhas aulas são muito bem-vindos em explorar esse material, usar essas estratégias, fazer perguntas como se fosse um aluno convencional, ok? Mas talvez em alguns pontos você possa ter ficado perdido, né, em alguns contextos, porque são contextos em que eu acabo conversando diretamente com os meus alunos na sala de aula, ok? Mas nada que atrapalhe a experiência da formação. Então, todos são muito bem-vindos a praticar um pouco mais prática baseada em evidência, pelo menos daquilo que nós vimos até aqui. Um outro tópico importante, e para você que é de fora, pode ter percebido isso, eu mantenho as minhas aulas em um clima muito simples, ok? O objetivo aqui não é, neste momento, apresentar a PBE com alta complexidade, não é isso. O que eu optei em fazer nesta pequena formação é apresentar ao aluno uma linguagem simples, acessível, bases de dados que são ricas, né, e complexas até, mas estratégias de pesquisa que os alunos possam fazer de uma maneira simplificada. O objetivo aqui é que as pessoas comecem a usar essas bases de dados e a fazer as pesquisas necessárias para aprimorar os seus conhecimentos. Então, nesse momento aqui, eu não estou interessado também em ensinar estratégias complexas de busca de artigos, enfim,
A ideia não é essa. Okay? A ideia é justamente simplificar o processo para que ele fique acessível a todos, até aquele aluno que tenha mais dificuldade. Okay? Bom, então o que vimos até aqui? Vimos até então os conceitos iniciais. Determinamos que aqui seria um problema, né, que a prática baseada em evidências visa responder. Qual que é esse problema? Bom, eu preciso adequar a minha prática profissional à literatura científica, ao que as evidências científicas mostram ser mais adequadas para o tratamento de uma determinada condição clínica. Então, eu só consigo fazer essa adequação se eu conseguir ter o acesso correto e adequado aos artigos científicos que apresentam essa informação. Ok? Então, esse é o problema geral que norteia a importância dessa formação para os alunos. Segundo, eu também apresentei o que é a evidência científica, né? O que significa esse termo. E vimos também que a evidência científica ela é apresentada por meio de artigos científicos disponibilizados nessas bases de dados. E daí vem a importância de eu saber pesquisá-las, saber obter esses artigos científicos, ler e interpretar corretamente, para depois tomar a decisão de aplicar ou não no meu dia a dia da prática clínica. Vimos também que a PBE ela não é a aplicação exclusiva desses artigos científicos, mas, na verdade, ela é uma incorporação deste conhecimento científico à minha experiência profissional, que eu já construí, e também aos valores e às expectativas dos pacientes. Então, quando eu consigo fazer uma integração desses três elementos, a ciência, que são as evidências científicas, a minha prática profissional e a minha experiência clínica, e os valores que o paciente tem, as expectativas que ele tem com determinado tratamento, eu estou de fato exercendo a prática baseada em evidência propriamente dita. Então, essa é a prática que eu tenho recomendado, né, e que eu tenho tentado ajudar a todos a construírem nas suas carreiras. Vimos também que a PBE ela tem 5 etapas, ok? Então, vimos essas 5 etapas numa aula anterior, e essas 5 etapas elas têm essa descrição. A primeira é a pergunta de pesquisa, eu preciso saber construir uma boa pergunta de pesquisa. Depois, usar esta pergunta de pesquisa e os termos desta pergunta para pesquisar bases de dados na internet, ok? Então eu preciso ter uma estratégia de pesquisa que seja eficiente, para que essa estratégia retorne para mim os artigos mais adequados para o problema que eu quero resolver. Depois, uma vez com esses artigos em mãos, eu preciso ler, né, criteriosamente e fazer uma avaliação desses artigos para saber se esses artigos são bons ou não, okay? Se são adequados ou não, para que eu faça a integração deste conhecimento na minha prática diária. E por fim, após fazer essa integração, eu faço uma avaliação da eficiência de todo esse processo e reinicio esse processo se for necessário, ou tento aprimorá-lo, né, um pouco mais. Ok? Então, essas são as 5 etapas que nós vimos, um pouco mais de detalhes nas aulas, mas aqui é um breve resumo. Vimos também que a PBE não é 100% maravilhas, né? Existem alguns problemas que nós precisamos vencer, que nós chamamos de barreiras para a aplicação da PBE. E essas barreiras são muito importantes em alguns casos, chegando até mesmo a impedir que o estudante ou o profissional tenha acesso à informação científica. Então, quais são essas principais barreiras? A falta de tempo do profissional. Nós sabemos que na área de saúde nós temos uma vida muito corrida, temos horários de trabalho apertado, então muitas vezes falta tempo, né, para a gente poder ler os artigos com calma. O idioma dos artigos, né, na maioria dos artigos de alta qualidade, são artigos em inglês, então muitas pessoas têm dificuldades em ler textos em inglês, isso é uma barreira importante, que todos devem saber vencê-la, ok? Existem várias estratégias, desde estratégias de você, de fato, fazer um curso de inglês, né, que seria o mais adequado, para você aprender um idioma importante, mas também existem outras ferramentas computacionais, como tradutores, né, inteligência artificial, que pode fazer esse trabalho para você e facilitar bastante esse processo. A falta de habilidade em fazer pesquisa em base de dados, que foi
o que nós tentamos resolver nessas primeiras aulas. Dificuldades do acesso à informação, também apresentamos, né, como acessar artigos gratuitos por aqui, pela internet. E aí vemos, né, falta de conhecimento estatístico, muitas vezes falta de conhecimento metodológico, que nós vamos explorar na nossa segunda parte da nossa formação. E aí temos também a resistência dos próprios fisioterapeutas, que é aquela teimosia do sujeito em resistir a aplicar um conhecimento novo. Ele, por exemplo, já faz determinadas condutas que funcionam, entre aspas, e que ele não quer mexer, porque o time que está ganhando não se mexe, então ele não quer aprimorar os seus conhecimentos. E isso existe, né? Infelizmente. Então, exploramos isso em algumas aulas anteriores com mais detalhes. Para quem não viu, sugiro que vocês deem uma olhadinha lá atrás. Bom, depois disso nós exploramos aí a pergunta de pesquisa, né, que vimos que é uma etapa extremamente importante, como construir uma pergunta de pesquisa. Sem essa pergunta de pesquisa, eu não consigo determinar as palavras-chave para eu executar uma estratégia de pesquisa na internet. Então, nós vimos como construir uma pergunta de pesquisa, como utilizar o acrônimo PICO e suas variações para poder construir uma pergunta adequada, ok? E vimos também como organizar os termos de uma pergunta, né, para a gente poder aplicar na base de dados. A gente viu como extrair os termos da pergunta em si, organizá-los hierarquicamente, do mais importante para o menos importante, fazer a tradução para o inglês, se eu quero pesquisar na PubMed, na Pedro ou em outra base de dados internacional, correto é que eu apresente esses termos, né, essas palavras-chave em inglês, ok? Na Cielo, que é a base de dados que nós vimos na aula passada, eu posso me dar o luxo de pesquisar essas palavras em português, mas também em inglês, né? Então, eu recomendo que todos façam pesquisa com termos em inglês, que é muito mais eficiente. E por fim, gastamos algumas aulas aprendendo e conhecendo algumas bases de dados importantes. A PubMed, que é uma base de dados riquíssima, né, de artigos científicos do mundo inteiro, onde nós vamos encontrar as principais pesquisas na nossa área da reabilitação, né, da fisioterapia musculoesquelética. O Pedro, que é uma base de dados específica da fisioterapia, então é muito importante que a gente aprenda a navegar por essa base de dados. Lá eu vou ter informações muito importantes. E também, por último, vimos a Cielo, que é uma base de dados em português, né, que muitas vezes pode ser interessante para o aluno iniciante acessar artigos em português e começar a fazer uma leitura mais crítica partindo de textos em português. O problema aqui é que eu não posso ficar apenas na Cielo, como vimos na aula anterior. A Cielo é uma base de dados muito menor quando eu comparo com a PubMed, por exemplo. Então, a grande riqueza de artigos e de informações eu vou encontrar nas bases de dados internacionais. E por isso que eu apresentei essas bases internacionais primeiro, porque a gente não pode deixar de pesquisar por elas, ok? Então, isso é muito importante. Bom, foi isso que vimos até aqui, nessa primeira parte. A ideia é que você coloque a mão na massa, mesmo, de verdade, que vá nessas bases de dados, que comece a pesquisar sobre os temas que são explorados lá na sala de aula, ou que são observados no seu dia a dia. Ora, se você tem um paciente que tem uma artrose de joelhos, vá lá na PubMed, pesquise só quais são as principais estratégias de reabilitação para tratar esse paciente. Se você tem um paciente com epicondilite lateral de cotovelo, vá na Cielo, veja o que tem disponível na literatura nacional, vá na PubMed também, compare as duas bases de dados, veja se na PubMed tem um artigo mais interessante e assim sucessivamente. Tá joia? E com isso você já vai começar a incorporar no seu dia a dia esta prática de pesquisa, que é o objetivo principal dessa primeira parte. Ok? Bom, nós vamos voltar lá no comecinho de agosto, no segundo semestre, com novas aulas, com novas estratégias. E o que nós vamos estudar nessa segunda parte? Vamos entrar um pouquinho mais agora, aprofundado, né,
E nós vamos aprender a fazer análise crítica de artigos. Então, nós vamos agora aprender a destrinchar um artigo científico, ok? Vamos fazer isso com calma, né? Nessa mesma pegada que nós fizemos na segunda parte, né? Vamos fazer isso detalhadamente, com tranquilidade, para que você aprenda, né, a importância dessa etapa e que você não se assuste, né, com o volume de coisas, né, que a gente precisa ver em um artigo. Mas a gente vai fazer isso de uma maneira bastante amigável, ok? Acredite. Como exercícios, até lá, eu recomendo que vocês continuem prática de construção de perguntas, utilizando o acrônimo PICO e suas variações, e agora continuem pesquisando temas de seu interesse nas bases de dados que nós já vimos, PubMed, Pedro e Cielo. Caso você encontre uma outra base de dados, por exemplo, a própria Google, né, Google Acadêmico também é uma base de dados que pode é, ter alguns artigos de interesse, vocês vão utilizar exatamente as mesmas estratégias que nós vimos até aqui. Tá joia? Então, por enquanto é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente todos aqueles que se dedicaram a ver essas aulas. Espero de coração que tenha ajudado todos vocês a terem uma visão mais aprofundada da importância da ciência para a nossa profissão e gostaria que vocês continuassem essas práticas, não desanimem, ok? Não desanimem até o início da nossa segunda parte e no início de agosto nós voltaremos com tópicos mais aprofundados e preciso que vocês estejam bastante afiados em relação às práticas de pesquisa em base de dados para a gente poder avançar a partir daí. Tá joia? Desde já eu gostaria de agradecer a todos. Então, muito obrigado mais uma vez e nos vemos na nossa segunda etapa daqui a alguns meses. Um abraço e até lá.